Não beba. Sua namorada batizou sua taça com veneno. Gritou a empregada para o milionário. A noite estava perfeita demais naquela cobertura em São Paulo, iluminada pelas luzes da cidade e embalada pelo burburinho elegante do evento beneficente. O milionário ergueu a taça para brindar diante de todos, certo de que aquele seria apenas mais um momento impecável em sua vida controlada, planejada e organizada nos mínimos detalhes. Mas antes que o cristal tocasse seus lábios, a empregada atravessou o salão em disparada, com o rosto tomado pelo desespero, e soltou um grito que fez todos prenderem a respiração. Não beba. Sua namorada batizou sua taça. O salão congelou. Todos olharam para o milionário, esperando que ele reagisse. Ele, no entanto, permaneceu imóvel, como se seu mundo estivesse sendo rearrumado bem diante de seus olhos. Nada fazia sentido naquele momento. Nada parecia real. O que deveria ter sido uma celebração se transformou numa onda de dúvidas, olhares atravessados e sussurros que percorriam o ambiente como choque elétrico. E o mais intrigante, tudo isso era apenas o começo. Antes de continuar, curta este vídeo, comente aqui embaixo de onde você está assistindo e se inscreva no canal para acompanhar cada detalhe dessa história cheia de reviravoltas. Nos dias seguintes àquele escândalo inesperado, o milionário precisou enfrentar o que mais o assustava: sua própria dificuldade em confiar nas pessoas. A namorada negava com veemência ter tocado na taça. A empregada jurava ter visto algo grave. E os convidados, que antes o bajulavam, agora cochichavam pelas esquinas luxuosas da cidade, discutindo teorias sobre o que realmente havia acontecido naquela noite. Enquanto tentava encontrar respostas, ele percebeu que precisava olhar além do glamour superficial do seu círculo social. Começou a observar comportamentos antes ignorados, pequenos detalhes que só se mostram a quem está realmente disposto a enxergar. Descobriu segredos escondidos, interesse disfarçado de carinho, ambição por trás de sorrisos largos. Cada passo adiante revelava um novo mistério. Cada pessoa próxima parecia carregar uma verdade incompleta. E o mais inquietante, quanto mais ele tentava ordenar os fatos, mais percebia que havia sido colocado no centro de um jogo emocional que não entendia por completo. A história que começa com um brinde interrompido se transforma rapidamente numa jornada repleta de tensão, emoções verdadeiras, traições disfarçadas, alianças inesperadas e revelações que mudam completamente o rumo da vida do milionário. O que parecia certeiro se desfaz como areia. O que parecia seguro revela fragilidade. E o que parecia amor se mostra um enigma que ele precisará decifrar antes que sua vida, seus negócios e sua paz emocional sejam totalmente abalados. Tudo isso ambientado no Brasil, com festas populares, tradições culturais, ambientes urbanos vibrantes e encontros decisivos que vão moldar o futuro de todos os envolvidos. Se prepare, porque cada escolha dele vai desencadear novas consequências, cada confiança depositada pode virar um risco e cada revelação trará o público para ainda mais perto dessa história que promete virar a cabeça de quem assiste. A noite cintilava sobre São Paulo como se cada prédio estivesse competindo para ver qual iluminava mais o céu. A cobertura do milionário era o centro daquela disputa silenciosa. O evento beneficente reunia empresários, influenciadores, jornalistas, artistas e pessoas que o admiravam tanto pela fortuna quanto pela generosidade. Havia música suave, garçons circulando com bandejas de salgados finos e um aroma delicado de flores tropicais espalhadas por todos os cantos. Parecia uma daquelas noites que a cidade nunca esqueceria. O milionário tinha tudo sob controle, como sempre fazia. Era perfeccionista em cada detalhe: iluminação ajustada, trilha sonora escolhida com cuidado extremo, equipe treinada, convidados selecionados. Mas havia algo além da organização exemplar naquela noite. Ele realmente queria que tudo saísse impecável, pois estava prestes a anunciar um projeto social que havia idealizado durante meses. Era uma iniciativa que uniria educação e oportunidades para jovens de comunidades da cidade, algo que ele acreditava profundamente. Sua generosidade sempre fora um de seus traços mais marcantes, e aquele projeto representava uma parte íntima dele. A namorada estava ao lado, elegante, carismática, sorrindo para todos como se fosse dona da festa. Vestia um look impecável, cabelos bem arrumados e olhares que capturavam a atenção por onde passava. Muitos a admiravam. Outros desconfiavam de sua ambição. O milionário tentava não notar esses olhares enviesados, mas fazia parte de sua natureza desconfiar das pessoas com facilidade. Era uma batalha interna que travava diariamente: confiar ou não confiar? Abrir o coração ou proteger-se?
Essa dúvida era seu maior conflito, algo que tentava deixar guardado, mas que insistia em aparecer sempre que menos desejava. Entre os convidados, circulava a empregada que trabalhava com ele havia anos. Uma mulher simples, de hábitos discretos, mas com senso aguçado de observação. Ela conhecia a rotina da casa, conhecia o jeito do patrão, sabia quando algo estava errado. E naquela noite, o comportamento da namorada havia chamado sua atenção. Não pelo glamour habitual, mas por movimentos estranhos perto da mesa onde ficavam as bebidas. O consultor financeiro do milionário também estava presente, conversando sobre novos contratos, auditorias, investimentos e a importância de manter a integridade da empresa em alta. Ele era muito cuidadoso, quase obsessivo com alguns detalhes, e tentava sempre manter o empresário em equilíbrio, especialmente em momentos públicos. A melhor amiga dele havia chegado um pouco mais tarde, sorridente, sincera como sempre. Ela era uma das poucas pessoas que conhecia o lado vulnerável dele. Sabia dos medos, das hesitações, das vezes em que ele achava que estava cercado de pessoas que gostavam mais do seu dinheiro do que dele. Era ela quem sempre dizia que o coração dele precisava de espaço para confiar novamente. O momento mais importante da noite chegou quando ele subiu ao pequeno palco improvisado na área externa da cobertura. A visão da cidade era espetacular, com o ar quente de verão fazendo as luzes parecerem ainda mais vibrantes. O barulho da Avenida Paulista ao fundo parecia distante, quase irreal. Um garçom colocou em sua mão uma taça de vinho tinto, escolhida especialmente para esse brinde. Ele respirou fundo antes de falar. Queria que aquele fosse o início de uma nova fase, pessoal e profissional. A namorada se aproximou dele, radiante. Os convidados fizeram silêncio. Apenas o som leve da música preenchia o ambiente. Ele ergueu a taça. E foi nesse exato instante que tudo desabou. A empregada atravessou o salão como se fosse a última chance de impedir algo terrível. Os olhos dela estavam arregalados, o rosto tenso, as mãos tremendo. Algumas pessoas chegaram a se afastar, assustadas com a urgência dela. Antes que o milionário pudesse levar a taça aos lábios, ela soltou o grito que rasgou o ar quente da noite. Não beba. Sua namorada batizou sua taça. O salão se calou num silêncio tão profundo que parecia possível ouvir a respiração acelerada de cada pessoa. O milionário congelou. A namorada ficou imóvel, depois levou a mão à boca, surpresa e indignada ao mesmo tempo. Convidados trocaram olhares de choque. O consultor financeiro arregalou os olhos. A melhor amiga ficou pálida. O milionário baixou lentamente a taça, sentindo o peso de todos os olhares sobre ele. Nenhuma palavra saiu de sua boca. Nada parecia real. A única coisa que sentia era um aperto profundo no peito, como se sua maior fragilidade tivesse sido exposta diante de toda a cidade. Os seguranças se aproximaram instintivamente, mas ele levantou a mão pedindo que não fizessem nada. Não queria uma cena ainda maior. A empregada, ainda ofegante, explicou que tinha visto algo suspeito. Disse que percebeu movimentos estranhos da namorada perto da mesa das bebidas. Contou que ouviu uma conversa sussurrada momentos antes, e que algo no tom da voz dela não parecia natural. Não tinha certeza de nada, mas sentiu que precisava agir. A namorada negou imediatamente. Disse que era um absurdo. Disse que jamais faria algo contra ele. Disse que aquilo era uma tentativa absurda de destruir a reputação dela. Sua voz tremia, não se sabia se por indignação ou medo. Ela segurou o braço do milionário, pedindo que acreditasse nela, que não se deixasse manipular. O milionário não respondeu. Apenas pediu que o garçom levasse a taça para análise e que todos voltassem ao evento como pudessem. Mas não havia clima. A harmonia da noite havia se quebrado. Pessoas se retiraram mais cedo, outras ficaram apenas para comentar em grupos pequenos, fazendo teorias sobre o que realmente havia acontecido ali. A namorada insistiu em ficar ao lado dele, mas ele pediu que fosse para casa. Disse que precisava pensar. Disse que precisava respirar. Não conseguiu olhar nos olhos dela quando falou. A empregada permaneceu distante, quase encolhida de vergonha, temendo ter cometido um erro ao interromper a festa. Quando a cobertura esvaziou, só ficou o silêncio pesado acompanhado da brisa quente da madrugada. O milionário caminhou até a borda da varanda, olhando para as luzes lá embaixo. Fechou os olhos e respirou fundo, sentindo o aroma do arranjo de jasmim ao seu lado. A sensação era de que o chão havia sido retirado debaixo de seus pés.
Nada fazia sentido ainda. Mas algo dentro dele sabia que a taça erguida naquela noite tinha aberto uma porta da qual ele não poderia mais escapar. E essa porta o levaria a uma jornada que mudaria tudo. A madrugada avançava lentamente sobre São Paulo quando o milionário finalmente permitiu que o ambiente da cobertura ficasse em total silêncio. Os últimos funcionários já haviam ido embora, deixando apenas o som distante dos carros na avenida, o zumbido discreto do ar-condicionado e o vento morno que entrava pelas portas de vidro ainda abertas. As luzes da cidade refletiam nos painéis espelhados, criando um brilho inquietante que parecia acompanhar o estado emocional dele. A taça que mudará tudo não estava mais ali, mas a sensação de desconforto permanecia. Ele caminhava pela sala enorme como se estivesse preso dentro dos próprios pensamentos. A cada passo, lembrava de como a empregada havia corrido. Lembrava do olhar assustado dela. Lembrava da reação da namorada, do tremor na voz, da confusão geral dos convidados. E quanto mais lembrava, mais a dúvida apertava o peito. Ele sempre tivera dificuldade em confiar, e aquela noite havia reacendido uma sombra antiga. Uma sombra que ele tentava esconder por trás do trabalho, da filantropia, da rotina impecável que construíra. A campainha tocou. Ele ficou parado por alguns segundos, imaginando quem se atreveria a aparecer naquele horário. Quando abriu a porta, encontrou a melhor amiga, com os cabelos presos às pressas e o semblante preocupado. Ela não disse nada no início. Apenas entrou e observou o estado dele, como se estivesse tentando medir o tamanho do impacto daquela noite. Ele caminhou até a varanda, e ela o acompanhou em silêncio. O vento quente da madrugada fazia a cortina balançar suavemente. De lá, a cidade parecia menor, como se o mundo estivesse distante demais para entendê-lo. A amiga falou primeiro, com calma e firmeza. Disse que precisava vê-lo, porque sabia que ele não dormiria e que ficaria remoendo cada detalhe. Ela o conhecia bem o bastante para saber que ele guardava tudo, engolia tudo, afastava a dor até o limite e depois se culpava por não ter percebido os sinais antes. Ele falou pouco. Disse apenas que não sabia no que acreditar. Disse que a cena parecia absurda demais para ser verdadeira, mas estranha demais para ser simples. Disse que estava cansado de não saber em quem confiar. A amiga ouviu, como sempre fazia. Havia uma profundidade no olhar dela que transmitia compreensão e cumplicidade. Ela não o pressionou. Apenas apoiou uma mão no encosto do sofá e respirou fundo. Depois comentou que, por mais estranha que fosse a atitude da empregada, ela nunca fora alguém de criar confusão. Era discreta, trabalhadora, leal. Não era de inventar histórias. Ele sabia disso. E por saber, o peso aumentava. A amiga insistiu que ele dormisse, pelo menos algumas horas, mas ele não conseguia. A mente girava como se estivesse presa num carrossel emocional. Mesmo assim, agradeceu a presença dela. Era um dos poucos vínculos reais que possuía, alguém que não se aproximava por interesse. Quando ela finalmente foi embora, já quase amanhecia. O dia seguinte não trouxe alívio. Pelo contrário, trouxe olhares curiosos, mensagens de jornalistas, perguntas de funcionários, ligações da namorada e o peso de um caos que ele não havia pedido. A saída do prédio foi discreta. Óculos escuros, semblante fechado, passos apressados. Ele não queria chamar atenção, mas sabia que seria impossível evitar os comentários. Notícias já circulavam, vídeos da empregada gritando já estavam sendo compartilhados. Pessoas estavam especulando, criando teorias, julgando antes de saber. No escritório, o consultor financeiro esperava com uma pilha de documentos e uma expressão mais tensa do que o usual. Ele entregou um relatório da noite anterior, incluindo o acesso indevido à conta do milionário que a auditoria interna havia identificado. O horário do acesso coincidia, de maneira inquietante, com o período da festa. Isso aumentou ainda mais a confusão. O milionário pediu que investigassem discretamente. Não queria escândalos adicionais. Queria verdade. Queria fatos. O consultor garantiu que faria isso em silêncio absoluto. Enquanto conversavam, a empregada entrou na sala. Parecia menor do que nos outros dias, quase encolhida de culpa. Ela pediu desculpas, disse que não queria arruinar o evento, disse que apenas fez o que achou certo. Disse que percebeu a namorada conversando em voz baixa com alguém desconhecido perto do bar, e que algo no tom dela fez seu coração acelerar, como se fosse um pressentimento inevitável. O milionário ouviu tudo com atenção. Não a interrompeu. Mas também não deu respostas.
A empregada ficou claramente angustiada, como se temesse que ele a demitisse. Ele agradeceu apenas, sem decidir nada naquele momento. A tarde avançou com reuniões, mensagens acumuladas e pensamentos confusos. Ele tentava manter a postura profissional, mas era evidente que estava abalado. A cada pausa, lembrava da expressão chocada dos convidados. Lembrava da vergonha de ser exposto publicamente. Lembrava da sensação de ter sua intimidade exposta. Quando retornou para casa, encontrou a namorada esperando na cobertura. Ela havia armado uma mesa com velas, comida, flores. Uma tentativa de reparar a imagem ou talvez de conquistar piedade. Ele não sabia ao certo. Ela falou muito. Disse que jamais faria algo contra ele. Disse que estava sendo vítima de uma armação. Disse que a empregada o invejava, que sempre percebera atitudes estranhas dela. Tentou abraçá-lo. Tentou sensibilizá-lo. Ele, porém, manteve distância. Não por raiva, mas por não conseguir confiar em nada dito sem provas. A namorada começou a chorar. As lágrimas escorriam silenciosas, escorriam com a força de quem sabe manipular emoção, mas também com a fragilidade de alguém que pode estar realmente com medo de perder tudo o que conquistou. Ele percebeu ambas as possibilidades, e isso só aumentou sua confusão. Quando ela finalmente foi embora, deixando perfume doce no ar da sala, o milionário sentiu algo ainda mais forte, uma solidão intensa. Uma solidão que o acompanhava mesmo rodeado de luxo, mesmo cercado de pessoas, mesmo com o mundo aos seus pés. Era o preço de viver cercado de interesses, de esconder vulnerabilidades, de duvidar de tudo. A noite seguinte chegou sem que ele tivesse respostas. O céu estava nublado, escondendo parte das luzes da cidade. O ambiente da cobertura parecia menos acolhedor, mais frio, como se carregasse a energia pesada da festa interrompida. Ele caminhou pela varanda observando as mudanças do vento. O cheiro suave de jasmim ainda estava lá, mas a sensação que aquilo provocava havia mudado. Antes o relaxava. Agora o deixava em alerta. Decidiu então fazer algo que não fazia com frequência. Sentou no chão da varanda, encostado na parede de vidro, deixando que o vento bagunçasse o cabelo e que a cidade o abraçasse da forma que pudesse. Era um momento de vulnerabilidade absoluto, desses que ele nunca permitiria que alguém visse. Ali, sozinho, sentiu a rigidez do perfeccionismo começar a se romper. Ele sabia que precisava descobrir a verdade. Sabia que não poderia fugir da investigação. Sabia que suas emoções estavam prestes a serem testadas de todas as maneiras possíveis. Mas, naquele instante, percebeu algo essencial. Não era apenas sobre a taça. Era sobre ele. Sobre a vida que levava. Sobre os laços que permitia entrar em seu mundo. Sobre as feridas que nunca cicatrizavam porque ele não deixava. O silêncio da madrugada voltou. Os carros lá embaixo faziam um ruído contínuo, quase como uma trilha sonora involuntária. A luz suave da cidade refletia nos olhos dele, e pela primeira vez em muito tempo, ele permitiu-se sentir fraqueza sem culpa. Apenas respirou fundo e deixou o peso da noite se espalhar lentamente pelo corpo, entendendo que, mesmo com tantos questionamentos, precisava enfrentar tudo com coragem. Porque a verdade, cedo ou tarde, encontraria um caminho até ele. A casa ainda estava tomada por uma estranha mistura de silêncio e vigilância. Depois do escândalo no jantar, a mansão havia se transformado em um território de sussurros, olhares desconfiados e passos calculados. O milionário Ricardo sentia o peso de cada movimento. Era como se tudo ao redor dele estivesse carregado de energia elétrica, pronta para estourar a qualquer momento. No entanto, mesmo com tudo o que acontecerá, ele decidiu que precisava seguir o dia de forma normal. Fingir equilíbrio era a única forma de impedir que o caos se tornasse maior do que já era. Os funcionários tentavam agir como se nada tivesse acontecido, mas era impossível ignorar o que todos haviam presenciado. Bianca, envergonhada e ainda trêmula, revelou que havia colocado veneno na taça. Alice, antes adorada por sua beleza e elegância, agora era vista com desconfiança e medo. Cada empregado caminhava com mais cuidado, como se um gesto errado pudesse desencadear um novo desastre. Ricardo tomou café sozinho naquela manhã. Observava a superfície escura do café quente enquanto tentava organizar a própria mente. Sentia uma dor que misturava traição e incredulidade. Ele realmente acreditava que Alice estava ao seu lado por amor. Resistia, com todas as forças, ao pensamento de que aquilo talvez nunca tivesse sido verdade.
A mente dele revisitava cada detalhe, cada gesto, cada palavra dita por ela durante os meses de relacionamento. Tudo começava a soar diferente agora. Tudo parecia parte de algo planejado, algo cuidadosamente calculado. Daniela, a empregada que havia gritado e salvado sua vida, observava Ricardo à distância com preocupação genuína. Ela nunca havia visto o patrão daquela forma, tão introspectivo, tão quieto, tão vulnerável. Mas também entendia que não era o momento de intervir. Ricardo sempre havia sido forte, dono de uma presença firme e imponente. Estava acostumado a tomar decisões grandes, rápidas e complexas. O que ele vivia agora, porém, não era algo que dinheiro ou experiência empresarial pudessem resolver. Alice passou a manhã trancada no quarto de hóspedes, sem permissão para sair. Ricardo não queria vê-la, tampouco ouvir sua voz. A ideia de encará-la trazia um aperto doloroso no peito. O advogado de Ricardo já estava a caminho, pois aquela situação não poderia ser tratada de forma particular. Havia crime, havia intenção, havia risco de morte. Ricardo entendia isso, mesmo que sua parte emocional tentasse protegê-lo da verdade. Bianca ainda estava abalada. Chorou na noite anterior, desabou em soluços enquanto contava aos funcionários que nunca teve coragem de imaginar como aquilo poderia terminar. A culpa consumia de uma forma só comparável à gratidão por Daniela, que havia evitado o pior sem hesitar. Bianca havia aceitado o plano porque confiava cegamente em Alice, acreditava que suas intenções eram apenas dar um susto no milionário, não tirar sua vida. Agora, porém, a jovem sentia uma mistura de vergonha, arrependimento e pavor. Ao final da manhã, Ricardo decidiu sair do ambiente sufocante da mansão. Precisava respirar, limpar a mente, escutar a si mesmo. Entrou no carro e dirigiu sem destino, apenas seguindo estradas que conhecia bem. Sentia-se mais livre em movimento. O vento entrando pela janela, o som do motor, a paisagem mudando rapidamente ajudavam a acalmar sua respiração. Ele pensava no que poderia ter acontecido se Daniela não estivesse na sala naquele instante. Pensava no rosto de Alice naquele exato momento em que ela foi desmascarada. Pensava nas palavras que ouviu, na frieza escondida por trás do choro teatral. Era assustador reconhecer que a mulher que dormia ao lado dele carregava um plano tão sombrio. Daniela, enquanto isso, tentava continuar a rotina dos afazeres domésticos, mas não conseguia se concentrar. A mansão parecia diferente para ela. Era como se o ar estivesse pesado, como se as paredes guardassem a tensão da noite anterior. Ela se esforçava, porém, para não demonstrar o que sentia. Sempre fora discreta, respeitosa, dedicada. Não queria se colocar no centro de nada. Mesmo assim, era impossível negar que todos os funcionários a olhavam agora com uma espécie de admiração silenciosa. Ela tinha sido mais rápida, mais perceptiva, mais corajosa do que qualquer outra pessoa naquela casa. Por volta da tarde, Ricardo retornou. Estava com um semblante cansado, mas com o olhar mais firme. Sabia que não podia fugir da situação. Assim que entrou, o advogado já o aguardava na sala de estar. Ele respirou fundo antes de iniciar a conversa. Contou tudo em detalhes, revivendo mentalmente cada segundo do que acontecerá. Sentia um aperto na garganta enquanto relatava, mas ainda assim manteve-se firme. O advogado tomou notas, fez perguntas, avaliou possibilidades. O caso era grave. Havia provas, testemunhas, confissão. Alice poderia enfrentar acusações sérias. Bianca, por sua vez, também poderia responder legalmente, embora sua colaboração e arrependimento pudessem atenuar sua responsabilidade. Ricardo ouviu tudo com atenção, mas cada palavra do advogado soava como um golpe que reforçava que tudo era real e não um pesadelo. Ao fim da conversa, o advogado se dirigiu até o quarto onde Alice estava. Ela sairia de lá apenas para lidar com a justiça. Ricardo ouviu o eco distante da porta batendo e sentiu o corpo estremecer. Ele não desejava vingança, mas não podia fechar os olhos para o que quase aconteceu. Não podia permitir que alguém assim continuasse circulando livremente, especialmente depois de tentar tirar sua vida. Já era noite quando a polícia deixou a mansão levando Alice e Bianca para prestar depoimento. O silêncio que se instaurou após a saída delas parecia diferente, quase como se a casa tivesse soltado o ar que segurava horas. Daniela ficou parada na sala, observando Ricardo de longe, percebendo que ele estava esgotado. Pela primeira vez desde que trabalhava ali,
Sentiu vontade de se aproximar e perguntar como ele estava, mas ficou receosa. Não queria ultrapassar nenhum limite. Ricardo, porém, caminhou até ela. Seus olhos não tinham mais a dureza que costumavam carregar. Havia gratidão. Havia reconhecimento. Havia algo mais, algo que ele ainda não entendia completamente. Ele não disse grandes discursos. Não agradeceu longamente. Apenas olhou para ela de forma sincera, como se dissesse tudo com silêncio. Daniela sentiu o coração disparar, mas manteve-se firme. O dia tinha sido longo, intenso, emocionalmente desgastante para todos. Ela sabia que aquele momento significava algo importante, algo que ainda seria compreendido aos poucos. A mansão estava mais calma. Não havia gritos, discussões, portas batendo. Apenas o leve barulho do vento atravessando as janelas e o som distante de passos dos funcionários dispersos. A noite parecia disposta a oferecer um descanso merecido, ainda que temporário. Ricardo subiu para seu quarto, respirou fundo e, pela primeira vez desde o jantar, sentiu que talvez tudo estivesse começando a voltar ao lugar. Não completamente, não de forma perfeita, mas o suficiente para acreditar que poderia seguir em frente. A manhã seguinte amanheceu cinzenta, com nuvens baixas que pareciam refletir exatamente o clima emocional da mansão. Apesar de Alice e Bianca terem sido levadas para depor, a sensação de inquietação permanecia. Os funcionários caminhavam devagar pelos corredores, atentos a cada ruído, como se qualquer som inesperado pudesse anunciar uma nova tragédia. A mansão, antes vibrante e cheia de vida, agora parecia respirar de forma pesada, absorvendo tudo o que havia acontecido. Ricardo acordou cedo, como sempre fazia, mas desta vez não se levantou imediatamente. Ficou sentado na cama, olhando para o nada, tentando compreender como sua vida havia mudado de forma tão brusca. Era estranho perceber que alguém que ele havia amado, alguém que havia permitido entrar em sua intimidade, fora capaz de planejar algo tão cruel. Ainda assim, o vazio que sentia não era apenas dor. Era também confusão, questionamentos profundos sobre sua própria capacidade de confiar. Depois de alguns minutos, ele se levantou e desceu as escadas. Encontrou a sala impecavelmente arrumada, evidência silenciosa de que Daniela já havia começado seu dia. A dedicação dela sempre fora algo admirável. Ela nunca deixava nada fora do lugar, nunca deixava seu trabalho pela metade, nunca reclamava. Era discreta, sensata e sempre mantinha distância respeitosa, mesmo quando todos na casa pareciam esquecer que ela estava ali. Daniela, ao vê-lo se aproximar, sentiu o corpo enrijecer por reflexo. Ainda não sabia como deveria agir. Havia acabado de salvá-lo de morrer e isso criava um tipo de proximidade que ela não sabia lidar. Temia parecer invasiva, temia dar a impressão de que queria algo em troca. O respeito que tinha por Ricardo era muito maior do que qualquer impulso emocional. Bom dia, disse ela, tentando manter a voz firme. Ricardo assentiu. Queria agradecer, queria dizer mil coisas, mas algo dentro dele parecia sempre bloquear qualquer demonstração emocional mais profunda. Ele apenas se sentou no sofá e respirou fundo, como se o silêncio fosse mais expressivo do que qualquer palavra. Daniela percebeu que ele não pretendia começar uma conversa, então decidiu continuar sua rotina. Caminhou até a mesa de centro com um pano de limpeza, mas antes de encostar no objeto, ouviu a voz dele, baixa, quase hesitante. Daniela, espere. Ela parou como se o chão tivesse prendido seus pés. Virou-se devagar. Ricardo olhava diretamente para ela, algo raro. Seus olhos tinham uma profundidade emocional que ela nunca havia visto antes, pelo menos não voltada a ela. Quero que saiba que eu não vou esquecer o que fez por mim. Não sei como agradecer por ter me salvado. Daniela sentiu o coração apertar. Tentou sorrir de forma discreta. Eu só fiz o que era certo, respondeu. Qualquer pessoa teria feito o mesmo. Ricardo balançou a cabeça. Não, não teria. Havia uma sinceridade tão intensa naquela frase que Daniela sentiu um calor inesperado subir até seu peito. Não sabia como lidar com aquilo. Não sabia o que dizer. Então, apenas baixou o olhar e disse: estou feliz que esteja bem. Isso é o mais importante. O silêncio que se instalou depois foi suave, diferente dos outros silêncios do último dia. Era um silêncio que parecia conversar por si só, cheio de agradecimento, de respeito e de algo que nenhum dos dois ainda tinha coragem de admitir. Mais tarde, enquanto os funcionários se organizavam para o almoço,
o advogado de Ricardo voltou à mansão. Ricardo sabia que aquilo fazia parte do processo, mas ainda assim sentia o estômago revirar ao se lembrar do motivo de tudo aquilo. Receber notícias sobre o caso era necessário, mas era igualmente doloroso. Daniela manteve distância, mas ouviu alguns trechos da conversa sem querer, já que a porta da sala de estar tinha ficado entreaberta. O advogado explicava que Alice havia demonstrado mudança repentina de comportamento. Durante o interrogatório, tentando negar a intenção inicial, mas as provas e testemunhos deixavam a situação irrefutável. A funcionária não conseguiu ouvir todos os detalhes, mas o suficiente para sentir alívio. Não por vingança, mas por justiça. O que Alice havia feito não era apenas um erro. Era um crime. Um crime que poderia ter tirado a vida de um homem bom, um homem que sempre tratava todos da casa com dignidade. Quando o advogado foi embora, Ricardo permaneceu um tempo sozinho. Ficou olhando pela grande janela da sala, observando o jardim bem cuidado, lembrando-se de como tinha sonhos de construir ali um espaço com mesa externa, talvez um local para almoços familiares. Família! A palavra ecoou dentro dele como um lembrete incômodo. Estava sozinho novamente. Sempre acabava assim. Sempre depositava confiança na pessoa errada. Enquanto pensava, ouviu passos leves atrás de si. Daniela havia entrado para recolher algumas coisas, mas parou quando percebeu que ele estava ali, aparentemente mergulhado em pensamentos. Ela hesitou, mas Ricardo notou sua presença. "Você acha que eu fui ingênuo?" perguntou ele, surpreendendo a si mesmo com a pergunta. Daniela ficou paralisada por um instante. Não sabia se tinha permissão para responder algo tão íntimo. Mas também não queria deixá-lo sem resposta. "Acho que confiar não é ingenuidade", disse ela devagar. "Acho que é um ato de coragem. Algumas pessoas não merecem essa coragem, mas isso não significa que o senhor fez algo errado." Ricardo virou o rosto para ela. Pela primeira vez, parecia realmente ouvir cada palavra, sem tentar se proteger emocionalmente. "Você fala como alguém que já sofreu alguma traição." Daniela sentiu o coração travar. Não esperava que ele tocasse em algo tão pessoal. Mas também não queria mentir. Já sofri algumas coisas, sim. Mas isso faz parte da vida. Algumas experiências machucam, mas ensinam. Outras a gente simplesmente aprende a deixar no passado. Ricardo observou o modo como ela falava com calma, com maturidade, com serenidade. Era diferente de tudo que ele estava acostumado. Alice sempre falava com intensidade exagerada, sempre dramatizava tudo, sempre transformava sentimentos em arma. Daniela falava com verdade. Era impossível não notar a diferença. Mais tarde, enquanto todos almoçavam, Ricardo tomou sua refeição sozinho, mas desta vez pediu que Daniela ficasse disponível na sala de jantar. Disse que queria conversar um pouco mais, e mesmo que ela tenha ficado nervosa com o pedido, aceitou. Ele queria ouvir mais sobre ela, sobre sua história, sobre sua vida antes de trabalhar na mansão. Daniela falou pouco, sempre procurando não se expor demais. Falou da infância simples, do trabalho pesado, das dificuldades que nunca contou para ninguém, e de como buscava apenas estabilidade e paz no ambiente em que vivia. Ricardo percebeu que, quanto mais ela falava, mais descobria detalhes que o surpreendiam. Daniela era mais forte, mais sensível, mais inteligente do que ele imaginava. Era alguém que carregava cicatrizes, mas não deixava que elas definissem sua essência. O restante do dia correu com mais leveza. Ainda havia tensão na mansão, é verdade, mas a presença de Daniela, mesmo silenciosa, parecia criar uma sensação de segurança. Ricardo ainda estava machucado, mas algo dentro dele começava a se reorganizar. À noite, quando Daniela estava pronta para ir embora, ele a acompanhou até a porta principal, algo que nunca fazia com nenhum funcionário. Ela percebeu o gesto e ficou surpresa, mas não comentou. "Obrigada por tudo", disse ela, com educação. Ricardo respirou fundo antes de responder. "Eu que agradeço. Mais do que imagina." Daniela saiu, caminhando em direção ao portão. Ricardo ficou observando até que ela desaparecesse de vista. Havia algo diferente no modo como ele a olhava agora, algo mais profundo, algo que ele ainda não sabia nomear. Mas sentia. E isso bastava. O dia seguinte amanheceu iluminado, com um sol firme que atravessava janelas amplas da mansão e espalhava reflexos dourados pelo chão de mármore. Era curioso como o clima parecia ir na direção contrária dos sentimentos de Ricardo,
que naquele momento se encontrava em uma encruzilhada emocional. Apesar da luz, ele sentia um certo peso nos ombros, algo que insistia em lembrá-lo dos últimos acontecimentos. A tentativa de envenenamento, a decepção profunda com a namorada, o susto que quase custou sua vida, a sensação de vulnerabilidade que ele tentou esconder de todos, menos de si mesmo. O único ponto de equilíbrio naquela confusão toda era a presença de Daniela. Ela havia se tornado um farol silencioso naquela casa cheia de sombras recentes. Ele ainda tentava entender o porquê de se sentir tão diferente ao lado dela, mas a verdade é que a funcionária havia despertado nele uma espécie de calma, algo raro, algo valioso. E isso fazia enxergar detalhes que antes passavam despercebidos. A rotina da mansão recomeçava aos poucos. Alguns funcionários que tinham tirado o dia de folga para lidar com o susto voltavam às suas funções. A cozinha já estava ativa, com o cheiro de café fresco se espalhando pelos corredores. O jardim, ainda úmido pela brisa da manhã, exibia folhas brilhantes de orvalho. Tudo parecia querer retomar o ritmo habitual, mas o ambiente carregava uma tensão discreta, como um sussurro preso no ar. Ricardo desceu as escadas devagar, observando tudo ao redor com cuidado. Sentia-se diferente, como se uma parte dele tivesse despertado depois daquele susto. A quase tragédia o fizera olhar para dentro, perceber que havia negligenciado áreas importantes da própria vida, inclusive suas relações pessoais. E era justamente essa reflexão que o acompanhava enquanto caminhava em direção à cozinha. Daniela estava lá, de costas para ele, preparando uma bandeja com frutas cortadas. Era organizada, cuidadosa, delicada nos movimentos. Ricardo observou por alguns instantes sem fazer barulho, admirado pela naturalidade com que ela executava cada tarefa, como se fizesse parte de um ritmo próprio, harmônico. "Bom dia", disse ele, quebrando o silêncio. Daniela sobressaltou um pouco, mas logo sorriu. "Bom dia. Desculpe, não ouvi o senhor entrar." Ele sorriu de volta, dessa vez com sinceridade. "Tudo bem. A casa está tão silenciosa que qualquer movimento parece surpreender." Daniela terminou de montar a bandeja e se aproximou com gentileza. "Trouxe frutas, chá e torradas. Imaginei que não tivesse fome para algo mais pesado." Ricardo percebeu a atenção escondida nas palavras. Ela tinha observado que ele comera pouco na noite anterior, notado seu cansaço, percebido a inquietação em seu olhar. Ninguém mais tinha percebido. Ninguém mais realmente olhava para ele daquele jeito. "Você sempre presta muita atenção em tudo", comentou Ricardo. Daniela se apressou em responder, meio tímida. "É parte do meu trabalho." Mas Ricardo sabia que não era só isso. Havia algo nela que ultrapassava qualquer função profissional. Era cuidado, sensibilidade, algo raro naquele mundo onde a maioria das pessoas ao redor dele agia por interesse. Depois do café, ele recebeu a visita inesperada de Uma. "O que você está achando dessa história? Deixe sua opinião nos comentários e me conta de qual cidade você está acompanhando. Não esquece de se inscrever no canal para mais histórias assim. Fica até o final. Tem uma surpresa te esperando na última parte." Consultora de eventos, contratada muitos dias antes para planejar uma celebração corporativa anual. O encontro já estava marcado e, apesar de tudo o que havia acontecido, Ricardo decidiu manter o compromisso. Talvez trabalhar ajudasse a afastar um pouco da mente tudo o que ainda o assombrava. No entanto, o retorno à rotina trouxe desafios. Enquanto conversava com a consultora, notou que sua concentração estava menor. A mente voltava frequentemente para Daniela, para o momento em que ela correu para salvá-lo, para a seriedade em seu olhar quando gritou. Era estranho tentar focar em números, propostas e decorações enquanto algo tão emocionalmente intenso ainda o perturbava. Daniela, por sua vez, continuava trabalhando silenciosamente. Mas aquele dia estava diferente. Havia cochichos entre alguns funcionários, comentários discretos sobre a aproximação entre ela e o patrão. Nada era dito diretamente para ela, mas os olhares estavam lá, sempre julgando, sempre especulando. Daniela tentou ignorar, mas uma certa insegurança começou a crescer. "E se acharem que eu fiz isso para aparecer?" pensou. "E se acharem que quero algo em troca?" Esses pensamentos a acompanhavam enquanto ela organizava a lavanderia e separava algumas roupas para passar. A tensão deixou seus movimentos mais rápidos, menos precisos. O impacto emocional da situação começava a pesar. No início da tarde, Ricardo percebeu que Daniela estava estranha.
Ela evitava olhar diretamente para ele, falava apenas o necessário, caminhava como se estivesse pisando em ovos. Isso o incomodou profundamente. Depois de tudo o que ela havia feito por ele, não queria vê-la desconfortável dentro da própria casa. Ao vê-la passando pelo corredor com uma pilha de roupas dobradas, ele chamou por ela. Daniela, pode vir aqui um instante? Ela parou, respirou fundo e se aproximou. O que houve? Perguntou ele, diretamente. Você parece distante. Daniela abaixou o olhar, claramente constrangida. Não houve nada, senhor. Só estou focada no trabalho. Ricardo manteve o olhar firme. Se você estiver desconfortável por algum motivo, quero saber. Você é uma das pessoas em quem mais confio hoje aqui. A sinceridade dele a desmontou. Seus olhos ficaram marejados, e ela tentou disfarçar rapidamente. É só que algumas pessoas estão comentando. Estão dizendo que estou me aproveitando, ou que fiz aquilo para ganhar algo do senhor. Eu não quero criar problemas. Não quero que pensem que eu tenho intenções erradas. Ricardo sentiu o corpo inteiro esquentar em indignação. Era absurdo pensar que alguém poderia desmerecer o que Daniela havia feito. Mais do que salvar sua vida, ela tinha sido honesta, leal e discreta. Escute, disse ele com firmeza, eu jamais permitiria que alguém dentro desta casa desrespeitasse você. Se alguém está falando algo assim, pode me dizer quem é? Daniela balançou a cabeça rapidamente. Não quero causar confusão. Só quero trabalhar em paz. Ricardo respirou fundo, tentando controlar o impulso de resolver tudo imediatamente. Não queria pressioná-la, mas também não deixaria aquela injustiça passar. Entendo, mas você precisa saber que eu confio em você. E sua presença aqui é importante para mim. Daniela engoliu em seco. O modo como ele disse aquilo mexeu com ela de um jeito intenso. Era difícil lidar com aquela sinceridade tão direta. Obrigada, respondeu, ainda com a voz abalada. Vou continuar fazendo meu trabalho da melhor forma possível. Ela se afastou, mas Ricardo ficou parado ali por alguns segundos, refletindo sobre como aquela mulher, tão quieta e tão forte, havia se tornado essencial em tão pouco tempo. Era como se a verdade da vida dele estivesse começando a se revelar diante dos próprios olhos, e ele finalmente estivesse disposto a enxergá-la. Mais tarde, enquanto organizava alguns documentos em seu escritório, Ricardo ouviu uma batida na porta. Ao abrir, deu de cara com um jornalista local, que havia conseguido acesso ao condomínio e queria falar sobre o incidente com Alice. A presença dele provocou um desconforto imediato. Ricardo detestava que sua vida pessoal virasse assunto público. O jornalista insistia, fazendo perguntas invasivas, insinuando versões distorcidas dos fatos. Ricardo dispensou educadamente, mas firme, pedindo que qualquer solicitação fosse enviada ao advogado. Foi um momento tenso, que acendeu ainda mais a necessidade de proteger sua privacidade. Daniela observou a cena de longe e se preocupou. Percebia o peso que aquilo colocava sobre Ricardo. Ele parecia cansado, pressionado, vulnerável. Ela ansiava por ajudar, mas tinha medo de ultrapassar qualquer limite profissional. Ao final da tarde, Ricardo a chamou novamente, desta vez no jardim. O sol estava baixando, pintando o céu com tons de laranja e rosa. O cheiro das plantas recém-regadas deixava o ar fresco, agradável. Quero sua opinião, disse ele, olhando para as flores. Você acha que eu deveria dar uma entrevista e esclarecer tudo de uma vez? Daniela pensou por alguns segundos antes de responder. Eu acho que o senhor precisa se preservar. Pessoas podem interpretar tudo da forma que quiserem, mesmo quando dizemos a verdade. Às vezes, silêncio também é uma forma de se proteger. Ricardo a encarou, admirando a sabedoria simples e profunda que ela carregava. Você sempre diz exatamente o que eu preciso ouvir. Daniela ficou sem graça, desviando o olhar. Eu só falo o que vejo. O vento soprou levemente, balançando as folhas e criando uma sensação suave de movimento ao redor. Era como se a própria natureza estivesse dizendo que algo novo estava começando a tomar forma, algo mais forte, mais verdadeiro, mais inevitável. Ricardo sentiu uma vontade intensa de prolongar aquele momento. Mas se conteve. Ainda havia muitas feridas recentes, muitas dúvidas internas, muitas mudanças acontecendo ao mesmo tempo. No entanto, pela primeira vez em muitos dias, ele sentiu uma ponta de esperança. E foi assim que aquele dia terminou, com dois corações inquietos,
porém conectados por algo que nenhum dos dois ainda ousava nomear. A semana avançou com uma intensidade silenciosa dentro da mansão. Os dias pareciam correr em um ritmo diferente, quase como se o tempo tivesse ganhado uma nova textura após o incidente com Alice. O susto havia deixado marcas profundas, não apenas em Ricardo, mas também em todos que conviviam com ele. O ambiente ainda carregava aquela tensão discreta, mas agora misturada com uma sensação de reorganização, como se todos estivessem tentando encontrar o próprio lugar naquela nova fase que se desenhava. Ricardo, apesar do cansaço emocional, tentava retomar sua rotina de trabalho. Era um empresário metódico, acostumado a planejar cada detalhe de sua agenda, mas nos últimos dias sentia dificuldade em manter a concentração. Era como se uma parte dele estivesse sempre vagando, sempre voltando para o mesmo ponto: Daniela. Ele lutava contra essa distração, mas não conseguia ignorar o modo como ela ocupava seus pensamentos. Não era apenas gratidão. Era algo mais profundo. Algo que ele não tinha coragem de admitir nem para si mesmo. Ainda assim, tentava manter uma postura racional, focada, como se pudesse controlar sentimentos com a mesma facilidade com que controlava planilhas financeiras. Na manhã de terça-feira, enquanto revisava contratos no escritório da mansão, ouviu barulhos vindo da entrada principal. Vozes alteradas. Passos rápidos. Ele se levantou imediatamente, o coração acelerando quase por reflexo. Desde o episódio traumático, qualquer ruído inesperado deixava alerta. Ao abrir a porta do escritório, viu Daniela parada diante de uma mulher que falava alto, empurrando a própria bolsa contra o peito como se fosse um escudo emocional. Era uma senhora de aparência cansada, roupa simples, olhar aflito. A discussão parecia tensa, mas contida. Daniela mantinha a voz baixa, tentando acalmá-la. Ricardo se aproximou rapidamente. O que está acontecendo? Daniela imediatamente ficou mais rígida, como se tivesse sido pega em alguma situação delicada. Senhor, essa mulher veio falar comigo. Disse que é importante. A mulher respirou fundo, tentando recuperar o fôlego. Parecia nervosa, mas determinada. Eu preciso conversar com ela. É urgente. Por favor. Ricardo percebeu que, apesar da firmeza, havia algo no olhar daquela mulher que revelava dor antiga. Daniela, por outro lado, estava tensa demais para ser uma simples funcionária surpreendida por uma visita inesperada. Vocês se conhecem? Perguntou Ricardo. Daniela hesitou. Não queria, mas precisou admitir. Sim. A simples palavra carregou um peso invisível. Ricardo sentiu o ar mudar ao redor. A senhora me desculpe, disse ele à visitante, mas conversar aqui dentro não é possível sem autorização. Vamos para a sala de estar, onde poderemos conversar com calma. A mulher assentiu, ainda nervosa. Daniela parecia inquieta, o rosto dividido entre constrangimento e preocupação. Os três foram para a sala. Daniela ficou de pé, os braços cruzados de forma defensiva. A mulher se sentou com cuidado, respirando fundo como se estivesse prestes a revelar algo que guardou por muito tempo. Eu sou a mãe de Daniela, disse ela, com a voz embargada. Ricardo sentiu um choque leve. Daniela raramente falava de sua família. Ele sabia que havia algo ali, mas nunca imaginou que fosse tão profundo. O que aconteceu? Perguntou ele, tentando manter o tom equilibrado. A mulher apertou as mãos, criando coragem. Eu vim pedir desculpas. Eu sei que não deveria aparecer aqui, mas não achei outra forma. Minha filha saiu de casa há muitos anos por minha culpa. Eu errei muito com ela. Muito. E preciso consertar isso antes que seja tarde demais. Daniela ficou visivelmente abalada. Seus olhos encheram de lágrimas instantaneamente, mas ela segurou com força, como alguém acostumado a engolir a própria dor para sobreviver. Mãe, por favor, não aqui. Não agora. Ricardo olhou para Daniela, sentindo que havia entrado em um território que não era dele, mas que, de alguma forma, agora fazia parte de sua realidade. A funcionária respirou fundo, tentando se recompor, mas era evidente que aquela visita reabria feridas que ainda estavam longe de cicatrizar. A senhora pode me explicar? Disse Ricardo, não por curiosidade, mas porque queria entender como ajudar Daniela. A mulher mordeu os lábios, emocionada. Eu fui uma mãe péssima. Eu estava perdida. Tínhamos muitos problemas em casa, muitas dificuldades, e eu descontava tudo nela. Daniela sofreu mais do que devia.
Eu sempre disse que ela nunca seria nada, que nunca teria valor. Eu me arrependo de cada palavra que disse. Daniela deu um passo para trás, como se fosse incapaz de ouvir tudo aquilo novamente. Eu vim aqui porque soube do que aconteceu com o senhor, continuou a mãe. Soube que ela salvou sua vida. E percebi que minha filha se tornou alguém de valor, apesar de mim. Eu precisava ver isso com meus próprios olhos. Daniela finalmente falou, com a voz sendo quebrada por emoções reprimidas. Eu não quero lembrar do passado. Eu não quero abrir isso de novo. Eu lutei tanto para deixar tudo lá atrás. Por favor, vá embora. A mãe começou a chorar. Ricardo sentiu um aperto no peito ao ver aquela cena. Era impossível permanecer indiferente. Daniela, disse ele suavemente, você não precisa resolver tudo agora. Nem precisa perdoar. Mas talvez seja importante ouvir, nem que seja por você mesma. Daniela o encarou com um misto de surpresa e dor. Ver Ricardo envolvido naquela situação mexia com ela mais do que deveria. Ele não estava ordenando. Estava cuidando. Estava tentando protegê-la sem tirar dela a autonomia. Era o tipo de cuidado que ela nunca recebeu de ninguém. Daniela respirou fundo, enxugou discretamente as lágrimas e disse, tudo bem. Mas não aqui dentro. Ricardo percebeu imediatamente. Ela tinha vergonha. Não queria expor sua dor na frente dos outros funcionários, nem transformar a mansão em palco de um drama familiar. Podemos ir ao jardim, sugeriu ele. Daniela assentiu. Os três foram para a parte lateral do jardim, onde uma árvore antiga oferecia sombra e privacidade. O canto distante dos pássaros contrastava com a tensão emocional que ocupava o ar. O cheiro da grama molhada tornava tudo mais vivo, mais real. A mãe se sentou no banco de madeira. Daniela ficou de pé, braços cruzados, postura rígida. Ricardo permaneceu alguns passos atrás, respeitando o espaço delas, mas disponível caso fosse necessário. A mãe começou a falar. Não se desculpava apenas, confessava. Contava erros, injustiças, momentos em que a dor foi tanta que acabou recaindo sobre Daniela. Falava de arrependimento, de saudade, de noites sem dormir, de tentativas fracassadas de reencontrá-la. Daniela permanecia imóvel, mas a cada frase seus olhos ficavam mais úmidos. Eu não quero nada de você, disse a mãe por fim. Só queria que soubesse que eu sinto muito. E que eu tenho orgulho da mulher que você se tornou. As palavras caíram sobre Daniela como chuva em terra seca. Duras, necessárias, difíceis. Ela se virou de costas, não aguentando mais. Ricardo viu claramente o tremor em suas mãos e entendeu que estava no limite. Daniela deu alguns passos, apoiando-se no tronco da árvore como se precisasse dele para não desabar. O silêncio tomou conta do espaço por alguns segundos que pareceram eternos. Ricardo se aproximou devagar. Tocou o ombro dela com delicadeza, como quem pergunta sem palavras se pode se aproximar mais. Daniela virou o rosto para ele, com lágrimas finalmente escorrendo. Eu não estava pronta para isso. Ricardo respirou fundo. Ninguém estaria. A vulnerabilidade dela tocou algo profundo nele. Daniela sempre se mostrava forte, firme, organizada. Ver aquela fragilidade escondida o fez enxergar ainda mais beleza na mulher que ela era. A mãe se levantou, dizendo que iria embora para não piorar as coisas. Daniela apenas assentiu, ainda incapaz de falar mais. Quando a mulher se afastou pelo caminho lateral do jardim, Daniela desabou de vez. Ricardo a amparou instantaneamente, segurando-a com cuidado que parecia natural. Ela chorou em silêncio, permitindo pela primeira vez que alguém a visse frágil. Ricardo manteve o braço ao redor dela, sem dizer nada. Palavras eram desnecessárias. Quando, finalmente, conseguiu respirar sem soluçar, Daniela se afastou devagar, envergonhada. Desculpa. Não queria que o senhor visse isso. Ricardo balançou a cabeça. Você não precisa se desculpar por sentir. Daniela tentou sorrir, mas seus olhos ainda estavam marejados. Obrigada por estar aqui. Ricardo a encarou com intensidade. Eu sempre estarei. A tarde seguiu com uma calma estranha, como se cada um estivesse digerindo, à sua maneira, tudo o que havia acontecido. Daniela trabalhou de forma mais lenta, mais delicada. Ricardo observava cada movimento dela com um misto de carinho e preocupação. Era como se algo invisível tivesse se partido dentro dela,
mas ao mesmo tempo algo novo estivesse começando a se reconstruir. À noite, quando Daniela se preparava para ir embora, ele a acompanhou até o portão. A rua estava silenciosa, iluminada apenas pelos postes do condomínio. Ela respirou fundo, como se tentasse recompor a força interior. Aconteceu muita coisa hoje, disse ela. Sim, respondeu Ricardo. Mas talvez fosse necessário. Daniela olhou para ele por alguns segundos. Parecia que queria dizer algo, mas não tinha coragem. Apenas sorriu de forma leve e caminhou para fora. Ricardo ficou parado ali, observando até que ela desaparecesse na calçada. Sentiu o peito apertado, mas não de dor. Era outro tipo de sentimento. Um que estava crescendo sem pedir permissão. E ali, diante da noite quente e silenciosa, ele percebeu que Daniela já havia se tornado a pessoa mais importante em sua vida. O sol já havia descido há algum tempo quando o milionário retornou ao salão principal da mansão depois de um dia exaustivo. Os passos ecoavam no piso frio enquanto ele observava cada detalhe do ambiente, percebendo como tudo parecia mais pesado desde a denúncia da empregada. O olhar dele carregava uma determinação quase teimosa, uma mistura de coragem e medo que o fazia caminhar devagar, como se cada metro percorrido fosse também uma decisão interna sobre como continuar. O ar estava impregnado pelo cheiro fresco das flores que a equipe de jardinagem havia colhido mais cedo, mas essa fragrância suave contrastava com a tensão que parecia suspensa no ambiente. Ele vinha enfrentando uma semana turbulenta, marcada por reuniões adiadas, conflitos internos e tentativas frustradas de descobrir quem realmente estava ao seu lado. Desde o incidente da taça, ele não conseguia mais confiar plenamente em ninguém. A sensação de que cada sorriso poderia esconder uma intenção oculta o acompanhava como uma sombra insistente. Mesmo assim, sua rotina precisava seguir. A empresa dependia dele, os projetos estavam em andamento e seus funcionários aguardavam decisões importantes. Mas, acima de tudo, o que o atormentava era a dúvida sobre a própria namorada. Seria possível que ela tivesse realmente tentado prejudicá-lo? Ou tudo não passava de um mal-entendido gigantesco? Ele desejava acreditar no amor que julgava existir ali. No entanto, quanto mais buscava respostas, mais encontrava pequenos sinais que o inquietavam. Uma mensagem vista sem querer na tela do celular dela, um comentário estranho feito por uma amiga dela numa festa recente, pequenos gestos que antes passariam despercebidos, mas agora ganhavam novo significado. Sentia-se como alguém caminhando sobre um palco escuro, iluminado apenas por uma lanterna fraca, sem ter certeza de onde ficavam as partes firmes e onde estavam os buracos. Naquela noite, ele se encontrou com a empregada na cozinha, onde ela organizava algumas panelas recém-lavadas. O som delicado do metal se chocando ecoava pela sala silenciosa. Ele a observou por um instante, percebendo a simplicidade da mulher que, mesmo com medo de represálias, escolheu alertá-lo quando poderia simplesmente ter se calado. Havia lealdade ali, uma lealdade rara. E isso era algo que ele começava a valorizar de forma profunda. A empregada, ao vê-lo entrar, endireitou a postura. O rosto dela demonstrava apreensão, como se cada encontro com o patrão desde o incidente fosse um risco calculado. Ele respirou fundo antes de falar, tentando transmitir calma. Agradeceu novamente por ela ter evitado que algo grave acontecesse e garantiu que, enquanto estivesse naquela casa, estaria protegida. Ela sorriu de modo tímido, mas a expressão rapidamente desapareceu quando ele perguntou se ela havia percebido mais alguma coisa estranha nos últimos dias. Ela hesitou. A mão dela segurando uma tampa de panela ficou firme, como se congelada no ar. Então, com voz baixa, admitiu que havia ouvido conversas rapidamente abafadas entre a namorada do milionário e uma mulher desconhecida. Não conseguirá ouvir exatamente o conteúdo, mas havia sentido urgência e irritação nos tons. Isso foi suficiente para reacender a desconfiança dele. A empregada explicou ainda que, na semana anterior, encontraram um bilhete amassado jogado perto da mesa de centro, onde constava apenas uma frase enigmática: "Você sabe o que fazer." Ela havia achado aquilo estranho, mas não imaginou que pudesse estar ligado ao evento da taça. O milionário agradeceu e guardou cada detalhe em silêncio, sentindo o clima da mansão mudar conforme essas novas peças da história encaixavam-se em sua mente. O cheiro do tempero que ainda pairava no ar da cozinha misturava-se à ansiedade crescente dele. Tudo aquilo parecia um quebra-cabeça que ele precisava resolver antes que alguém voltasse a tentar se aproximar dele de forma dissimulada. Horas depois, no escritório privativo, ele analisava documentos da empresa, mas a cabeça insistia em voltar ao mesmo ponto.
O que realmente estava por trás do comportamento da namorada? Quando começaram os desvios emocionais? Havia algo mais profundo em jogo ou ele simplesmente estava preso numa teia de manipulações construída com paciência? Enquanto pensava, o barulho da chuva começou a bater nas janelas, uma tempestade repentina que fazia o ambiente parecer ainda mais introspectivo. O som das gotas criando pequenos impactos ritmados o ajudou a refletir com mais clareza. Era curioso como certos elementos do cotidiano pareciam ganhar protagonismo em momentos-chave da vida. Foi então que ele decidiu fazer algo que adiava havia dias. Pegou o telefone e ligou para a namorada, pedindo que fosse vê-lo na mansão. O tom da voz dela soou inicialmente hesitante, quase como se estivesse surpresa com o convite. Mesmo assim, aceitou ir. O milionário encerrou a ligação com uma sensação de que aquela conversa seria decisiva, talvez o ponto de virada que definiria o rumo dos próximos meses da sua vida. Enquanto aguardava a chegada dela, ele caminhou pela sala principal, observando como a iluminação quente refletia nos móveis de madeira. A mansão parecia não pertencer mais ao mesmo homem que vivia nela antes. A cada passo, lembrava-se da frase da empregada ecoando em sua mente como um alerta persistente. O ambiente tinha o cheiro de lavanda recém-borrifada pelas funcionárias, e mesmo com a casa bem arrumada, tudo parecia carregado de histórias ocultas. Quando a namorada finalmente chegou, a tempestade já havia se intensificado. Ela entrou vestindo um casaco elegante, mas os cabelos molhados denunciavam que correram pequenos riscos no caminho. Ainda assim, parecia impecável e confiante. Ela se aproximou com naturalidade, mas algo nos olhos dela impedia que o milionário relaxasse totalmente. Talvez fosse cansaço, talvez fosse apenas impressão, mas a sensação era inevitável. Ambos se sentaram frente a frente, e o silêncio inicial pesou como se a casa inteira estivesse inclinada para ouvir. Ele começou perguntando sobre as situações que observou nas últimas semanas, mencionando de forma delicada que havia percebido comportamentos estranhos e que precisava compreender. A namorada tentou argumentar, dizendo que tudo não passava de um grande mal-entendido, que as conversas abafadas eram sobre problemas pessoais que ela não queria dividir com ele, e que o bilhete encontrado não tinha relação alguma com ele. Mas, à medida que tentava explicar, a voz dela vacilava. Era como se buscasse justificar um enredo que não dominava completamente. E foi nesse momento que a primeira grande revelação da noite aconteceu. Ela confessou que tinha inseguranças profundas em relação ao relacionamento. Dizia sentir que jamais estaria à altura do mundo dele e que, ao longo do tempo, passou a criar pequenas estratégias emocionais para manter sua importância. Não tinha intenção de machucá-lo, mas tinha medo de perdê-lo. Essa confissão gerou um impacto inesperado. O milionário sentiu pela primeira vez um peso emocional muito mais humano do que qualquer suspeita anterior. Não houve confirmação de traição, nem de algo mais grave, mas havia manipulação emocional, medo, vaidade, fragilidade. Ele entendeu que a namorada estava agindo motivada por sentimentos distorcidos e que precisa de ajuda, não de julgamento imediato. A tempestade lá fora continuava, e o som do vento contra as janelas parecia acompanhar a mudança de tom da conversa. O milionário respirou fundo e tentou conduzir a situação com honra e serenidade, deixando claro que precisava de tempo para reconstruir a confiança. Não a expulsou, não a confrontou de forma agressiva. Apenas determinou seus limites com clareza, demonstrando força interior ao mesmo tempo em que mantinha a humanidade. Quando ela foi embora, a mansão voltou a ficar silenciosa, mas agora havia uma espécie de alívio no ar. A sensação de que a verdade, mesmo parcial, havia começado a aparecer. O milionário permaneceu sentado na sala por longos minutos, olhando para a chuva enquanto processava cada palavra dita. Sabia que ainda havia muito a descobrir, mas estava disposto a enfrentar o que viesse, desde que pudesse preservar seu equilíbrio emocional e proteger quem realmente estivesse ao seu lado. A manhã seguinte amanheceu com o céu completamente limpo, como se a tempestade da noite anterior tivesse levado embora parte do peso emocional que pairava sobre a mansão. Mesmo assim, o milionário despertou com uma sensação inquietante. Não era exatamente medo, nem raiva, mas uma necessidade profunda de esclarecer o que ainda estava nebuloso. A confissão da namorada havia aberto caminhos que ele jamais imaginara explorar, e agora cada detalhe parecia exigir atenção redobrada. Levantou cedo, vestiu uma camisa leve e caminhou até a varanda, onde o ar fresco da manhã trazia o cheiro do jardim ainda úmido pela chuva noturna. Enquanto observava os pássaros pousarem nos galhos mais altos, ele tentava organizar mentalmente os próximos passos.
A vida pessoal estava desestruturada e o ambiente profissional começava a sentir reflexos disso. A equipe de confiança havia percebido seu comportamento mais tenso, reuniões tiveram de ser remarcadas e alguns projetos estavam à beira de atrasos. Aquilo tudo era incompatível com quem ele costumava ser. Seu senso de controle, antes tão sólido, agora parecia frágil. Mesmo assim, ele sabia que precisava retomar o comando da própria narrativa, porque a vida dele, construída com tanta disciplina e esforço, não poderia ser guiada por inseguranças ou suspeitas mal resolvidas. Ainda cedo, ele foi até o escritório da mansão. A luz que entrava pelas janelas criava sombras suaves nos móveis, e o som distante das folhas ao vento trazia uma sensação de movimento constante, quase solicitando que ele seguisse em frente. Ele abriu sua agenda e anotou algumas pendências importantes que havia deixado de lado. Mas, logo em seguida, fez algo que não constava em nenhuma lista: chamou a empregada para conversar com calma. Achava justo que ela soubesse que sua atitude havia mudado o rumo dos acontecimentos e que ele valorizava isso de forma sincera. A empregada chegou um pouco nervosa, como sempre que era chamada ao escritório. Ela limpou as mãos no avental antes de entrar e permaneceu de pé, aguardando instruções. Ele pediu que ela se sentasse e a tranquilizou dizendo que não se tratava de nenhuma cobrança. Apenas queria saber se ela se sentia segura na casa e se tinha percebido algo que pudesse ajudá-lo a entender a situação de forma mais clara. A mulher respirou fundo, ainda receosa, e respondeu que continuava observando comportamentos estranhos, embora não soubesse interpretá-los. Ela relatou que, naquela manhã, encontrou uma caixa pequena deixada sobre o balcão da cozinha, contendo um perfume exótico de aroma forte, diferente de tudo que ela já havia visto na mansão. Não tinha bilhete, não tinha marca registrada, apenas o frasco. Ela achou que pertencera à namorada do patrão, mas ficou intrigada com o fato de ninguém ter assumido a autoria. O milionário franziu o senho. Aquilo não combinava com o estilo da namorada e não fazia sentido ter aparecido ali sem explicação. O aroma da caixa, segundo a empregada, era tão intenso que parecia se espalhar pelo ambiente. A descrição despertou ainda mais a curiosidade dele. Logo após a conversa, ele foi pessoalmente até a cozinha verificar o objeto. O frasco tinha um design elegante, feito com vidro refinado, mas não tinha logotipo nem identificação. Ao abrir, o cheiro era marcante, adocicado e levemente cítrico, como se misturassem frutas tropicais com flores brasileiras raras. O milionário franziu o rosto, intrigado com a sensação sensorial que aquilo provocava. Era um perfume único, diferente de marcas famosas, e isso despertou perguntas. Quem teria acesso à casa a ponto de deixar algo assim sem ser percebido? Por quê? Seria um presente? Uma provocação? Ou parte de um plano maior? Essa dúvida o acompanhou ao longo do dia. Ele decidiu conversar com sua equipe de segurança, pedindo relatórios sobre todas as entradas e saídas da mansão desde o dia da festa. O líder da segurança garantiu que nada fora registrado fora do comum, mas também admitiu que algumas entregas haviam sido recebidas sem conferência detalhada, devido ao ritmo acelerado da equipe após os eventos recentes. Isso abriu espaço para uma nova possibilidade. Alguém poderia estar tentando manipular não apenas a vida emocional dele, mas também seu ambiente cotidiano. O milionário passou o restante da manhã analisando contratos, mas a concentração teimava em se dispersar. Em meio às páginas, surgiam flashes das últimas conversas, do bilhete misterioso, da confissão da namorada, e agora do perfume inesperado. Ele entendeu que precisava fazer uma investigação mais profunda, mas não queria transformar a mansão em um campo de conflito. Então decidiu agir de maneira mais sutil e inteligente. Ligou para um consultor com quem já havia trabalhado antes, alguém especializado em análise de comportamento e situações corporativas sensíveis. Não pediu ajuda para espionagem, e sim para compreender padrões humanos, entender se havia jogos emocionais acontecendo ao seu redor. À tarde, ele recebeu um telefonema da namorada. Ela parecia chorosa, dizendo que pensara muito sobre tudo e queria esclarecer de vez suas intenções. Solicitou um encontro neutro, longe da mansão, para conversarem com calma. O milionário aceitou, embora com cautela. Propuseram encontrar-se em um café tradicional da cidade, famoso por sua decoração que remetia aos anos 60 e por suas paredes repletas de quadros pintados por artistas locais. Um ambiente brasileiro e acolhedor, longe do luxo da mansão, talvez ajudasse ambos a falarem com mais honestidade. Quando chegou ao local, o cheiro de café forte e pão de queijo quente criava uma atmosfera quase nostálgica. Ele se sentou à mesa marcada,
observando as pessoas ao redor enquanto aguardava. O ambiente, apesar de simples, tinha uma beleza cultural que o fazia lembrar de sua infância no interior, onde os cafés tinham sempre o cheiro de afeto e acolhimento. Aquilo o deixava mais centrado, como se recuperasse uma parte de si que havia deixado de lado. A namorada chegou minutos depois, com o rosto lavado e um semblante tenso. Sentou-se devagar, respirou fundo e começou a falar com serenidade, dizendo que precisava admitir algo. Não tinha envolvimento com nenhum plano elaborado, mas reconhecia que havia agido com imaturidade e deixado que o ciúme a conduzisse para decisões impensadas. Revelou também que acreditava estar sendo influenciada por conselhos de uma mulher com quem conversara recentemente, alguém que afirmava ser especialista em relacionamentos, mas que, na verdade, tinha intenções duvidosas. Essa revelação trouxe outra camada ao enigma. O milionário ouviu tudo com postura firme, sem ceder ao impulso de interromper. A namorada explicou que essa mulher, supostamente uma conselheira sentimental, havia sugerido pequenas atitudes para testar a reação dele, e que ela, fragilizada emocionalmente, seguiu instruções que não compreendia totalmente. Isso poderia justificar o bilhete misterioso, as conversas abafadas e até a tensão entre elas. O perfume encontrado na mansão também poderia ter ligação com essa figura desconhecida. Esse encontro, no entanto, trouxe algo inesperado. Pela primeira vez desde a confusão da taça, ele conseguiu enxergar a namorada como uma pessoa em conflito, e não como uma possível ameaça. Isso não apagava o impacto dos últimos dias, mas criava um novo caminho de diálogo. Ele deixou claro que ainda precisava de tempo para organizar seus sentimentos e que não conseguiria retomar o relacionamento imediatamente. Ela aceitou com tristeza, mas compreendeu. Ao final da tarde, o milionário caminhou sozinho pelo calçadão da cidade, sentindo o vento quente típico do Brasil tocar seu rosto. O céu estava dourado com o pôr do sol, e esse espetáculo natural parecia refletir o movimento interno que acontecia dentro dele. Percebia que, apesar dos obstáculos, estava avançando. Estava descobrindo a verdade aos poucos, construindo conexões mais sólidas com aqueles que realmente se importavam com ele e fortalecendo sua própria capacidade de enfrentar adversidades. Quando retornou à mansão, encontrou a empregada no jardim preparando uma pequena fogueira controlada para espantar insetos, costume tradicional da região. O cheiro da fumaça misturado ao perfume natural das plantas trouxe uma memória inesperada da sua infância. Ele sorriu de leve. Aos poucos, a vida começava a reencontrar seu eixo. A mansão, embora ainda imersa em mistérios, parecia menos pesada naquela noite. No entanto, enquanto caminhava para dentro de casa, viu algo que chamou sua atenção. No corredor que levava ao escritório, havia uma flor caída no chão, diferente das flores do jardim da mansão. Ele se abaixou, pegou delicadamente e percebeu que o aroma era semelhante ao perfume da caixa encontrada horas antes. Essa coincidência reacendeu uma centelha de alerta dentro dele. Alguém estivera ali enquanto ele estava fora. E isso, inevitavelmente, significava que a história ainda estava longe de ser completamente esclarecida. A presença daquela flor caída no corredor, tão semelhante ao perfume misterioso encontrado na cozinha, trouxe de volta ao milionário uma inquietação que ele achava ter conseguido amenizar. Ele segurou a flor nas mãos, analisando cada detalhe. As pétalas eram firmes, de um tom vibrante, e o aroma intenso preenchia o ar de forma marcante. Não era uma flor do jardim da mansão, tampouco um tipo comum nas floriculturas locais. Era algo raro, diferente, e isso apenas aumentava a estranheza da situação. Ele caminhou lentamente pelo corredor, observando se havia qualquer sinal de invasão ou objeto fora do lugar. Nada parecia alterado, mas a sensação de que alguém estivera ali era evidente. A mansão nunca fora um lugar vulnerável. Era protegida por uma equipe de segurança competente e cercada por sistemas modernos. E ainda assim, algo ou alguém conseguirá atravessar esse perímetro sem deixar rastros visíveis. Aquele detalhe, embora sutil, era suficiente para acender um novo conflito interno nele. A noite estava silenciosa quando o milionário se dirigiu ao escritório, levando a flor consigo. A iluminação amarela refletia no chão polido, criando um brilho suave que contrastava com o peso emocional daquele momento. Ele sentou-se na poltrona de couro, girou a flor entre os dedos e tentou organizar os pensamentos. A conversa com a namorada no café havia aberto portas inesperadas, e agora uma peça nova surgia para desenhar um quebra-cabeça ainda mais complexo. Após alguns minutos de silêncio reflexivo, ele chamou o chefe da segurança para uma conversa imediata. Quando o profissional chegou,
O milionário colocou a flor sobre a mesa e explicou a situação com detalhes. O segurança, homem experiente, observou o objeto com atenção, mas não conseguiu identificar sua origem. Admitiu que aquela espécie não era comum na região e que não havia registro de nenhuma movimentação suspeita no perímetro. Mesmo assim, comprometeu-se a reforçar as rondas e revisar as câmeras, embora soubesse que isso provavelmente não seria suficiente para explicar tudo. O milionário decidiu então seguir outro caminho. Pela manhã, procuraria um botânico de confiança para identificar a origem da flor. Se descobrisse de onde ela vinha, talvez encontrasse também o fio que conectava todas as coincidências recentes. Ele precisava seguir pistas concretas, evitar suposições e manter os pés no chão, por mais que o emocional estivesse abalado. Ainda naquela noite, enquanto tentava relaxar na sala de estar, ouviu a empregada aproximar-se. Ela carregava uma bandeja com chá de camomila, tradição brasileira que costumava acalmar os moradores da casa. O cheiro suave da infusão inundou o ambiente, trazendo um conforto momentâneo. A empregada percebeu a expressão apreensiva do patrão e, com delicadeza, perguntou se algo havia acontecido. Ele contou sobre a flor encontrada, e a mulher, embora assustada, apenas reforçou que prestaria mais atenção ao redor. A madrugada avançou e o milionário finalmente conseguiu descansar. Na manhã seguinte, acordou com a luz forte do sol entrando pelas janelas. Era um dia claro, com céu azul vibrante, quase como se a natureza tentasse compensar os conflitos internos dele. Ele tomou café rapidamente e saiu em direção ao centro da cidade, onde marcará um encontro com um botânico conhecido por sua especialização em plantas raras do Brasil e da América Latina. O consultório ficava em uma rua arborizada, com casas antigas de estilo colonial. O cheiro de madeira envelhecida misturava-se ao perfume das árvores, criando um ambiente acolhedor. O botânico examinou a flor com olhar atento, como alguém que aprecia cada detalhe antes de tirar conclusões. Ele a virou de um lado para o outro, aproximou-a do rosto e franziu a testa. Após alguns minutos, declarou que aquela espécie não era brasileira. Na verdade, era típica de regiões distantes e exóticas, utilizada em países onde perfumes artesanais exclusivos eram produzidos. Não era algo que se encontraria facilmente por aqui. Essa informação acendeu uma nova hipótese na mente do milionário. Se a flor havia chegado à mansão, alguém precisava tê-la trazido pessoalmente, alguém com acesso a lugares incomuns ou contato com culturas distintas. O botânico ainda acrescentou que flores como aquelas costumavam ser usadas como marca pessoal por perfumistas artesanais ou como símbolo de assinatura em presentes elaborados. Esse detalhe ecoou na memória dele e o fez lembrar da caixa de perfume encontrada dias antes. Ao sair do consultório, o milionário caminhou pela rua com passos lentos. O calor do sol esquentava seu rosto e o som das buzinas ao longe o trazia de volta à realidade. A cidade parecia viva, pulsante, mas dentro dele havia uma mistura constante de incertezas. Ainda assim, reconhecia que estava avançando. A cada novo fragmento revelado, aproximava-se da verdade. No retorno à mansão, encontrou a empregada visivelmente nervosa. Ela explicou que havia recebido uma ligação anônima pedindo para falar com o patrão. A voz era feminina, suave, mas carregava uma intenção difícil de interpretar. A pessoa não deixou recado, apenas disse que retornaria mais tarde. O milionário sentiu um arrepio leve, como se uma presença invisível estivesse rondando sua rotina, avaliando cada passo. Para evitar se deixar levar pela ansiedade, ele decidiu trabalhar em alguns projetos da empresa durante a tarde. Reuniões por videoconferência, conversas com diretores e revisão de contratos o ajudaram a manter a mente ativa. Mesmo assim, a flor permanecia na mesa ao lado, lembrando continuamente de que havia algo maior acontecendo. Enquanto trabalhava, recebeu uma mensagem inesperada de alguém que ele não via há anos, uma conhecida influente, expert em eventos sociais e círculos de alto padrão. Ela dizia ter ouvido rumores sobre sua namorada e o envolvimento de uma terceira pessoa que estava tentando influenciar o relacionamento. Segundo ela, essa mulher era conhecida por aplicar técnicas emocionais duvidosas em indivíduos vulneráveis. A mensagem trazia detalhes que coincidiam com o que a namorada havia confessado no café. Isso trouxe mais uma peça para o quebra-cabeça. Não se tratava apenas de insegurança da namorada. Havia um terceiro elemento envolvido, alguém que estava interferindo deliberadamente na relação entre eles. Com essa nova informação, o milionário começou a perceber que essa pessoa misteriosa poderia ter interesse não apenas emocional, mas também financeiro ou social.
A noite começou a cair quando o telefone tocou novamente. Era a mesma voz feminina que havia ligado pela manhã. Ela pediu que ele a encontrasse pessoalmente em um espaço público da cidade para conversar sobre algo importante. O tom dela era seguro, como se tivesse certeza de que ele aceitaria. E ele, compreendendo que aquela poderia ser a peça que faltava, concordou. O local marcado era uma praça famosa, conhecida pelas feiras tradicionais que aconteciam aos fins de semana. O cheiro de comida típica ainda pairava no ar, mesmo com os estandes já desmontados. O milionário chegou alguns minutos antes e observou o movimento ao redor. Famílias passeavam, crianças corriam e a vida seguia com naturalidade. Ainda assim, ele se sentia em um cenário de tensão crescente. A mulher apareceu poucos minutos depois. Elegante, confiante e com um olhar afiado. Aproximou-se dele como se o conhecesse bem, embora ele nunca tivesse visto. Ela começou a conversar como quem abre um livro complexo, revelando que vinha observando o relacionamento dele há algum tempo. Explicou que havia se aproximado da namorada motivada por ambições pessoais. Usava técnicas emocionais para ganhar confiança e manipular situações, sempre em busca de poder e status. Ela também admitiu ter deixado perfume na cozinha da mansão como forma de marcar presença. Dizia que tudo fazia parte de um plano para desestabilizar o milionário, acreditando que poderia, no futuro, se aproximar dele ou até influenciar decisões importantes na empresa. O milionário ouviu tudo com incredulidade, mas também com clareza. A estranha coincidência da flor no corredor fazia sentido agora. A presença invisível que rondava a casa não era imaginária. Era o resultado de uma estratégia calculada. A conversa durou pouco mais de 15 minutos, tempo suficiente para que ele compreendesse que a situação era mais séria do que parecia. Ao retornar para a mansão, seu rosto carregava uma serenidade diferente. Não era tranquilidade, mas convicção. Ele sabia, enfim, quem era a verdadeira ameaça e compreendia que sua luta pela verdade estava longe do fim, mas agora tinha direção. Entrou na mansão, respirou fundo e percebeu que havia dado um passo gigantesco. O ambiente parecia mais claro, a casa mais silenciosa e seus pensamentos mais organizados. A sensação de estar sendo observado ainda existia, mas agora vinha acompanhada da certeza de que ele estava pronto para enfrentar qualquer revelação que viesse a seguir. O silêncio da noite envolvia a mansão, trazendo consigo uma sensação de recomeço que pairava no ar desde que todas as máscaras caíram. A noite havia sido difícil, marcada por revelações, lágrimas e decisões que mudariam o futuro de todos. Eduardo estava sentado na ampla varanda que dava vista para o jardim iluminado pelas luzes baixas, respirando fundo como quem tenta absorver tudo o que acontecerá nos últimos dias. A brisa leve parecia carregar embora os últimos resquícios do caos que a falsa noiva havia provocado. Ele fechou os olhos por alguns segundos, sentindo finalmente a leveza que não sentia havia anos. Quando abriu os olhos, viu Ana caminhando em sua direção. Ela vinha devagar, como quem respeita o espaço de alguém que precisa de paz, mas ainda assim determinada a estar por perto. O vestido simples que usava balançava suavemente com o vento. Era impressionante como, mesmo cansada, parecia transmitir serenidade. Eduardo se levantou no mesmo instante em que ela se aproximou, sem saber ao certo o que dizer. Em situações assim, as palavras sempre pareciam pequenas demais. Ana parou diante dele, segurou as mãos dele com cuidado e respirou fundo. Ela parecia reunir coragem para dizer algo que vinha guardando no coração. Sua voz saiu baixa, mas firme, carregada de uma sinceridade que fazia qualquer dúvida desaparecer. Ela lembrou que, desde o começo, tudo o que quis foi protegê-lo, não pelo dinheiro, pela fama ou pela posição dele, mas sim porque o admirava pela forma como cuidava das pessoas ao redor. Ele fez algo por ela que ninguém jamais fez, ouviu, acreditou e valorizou sua integridade. Eduardo sentiu o peito aquecer de uma forma que não sentia havia muito tempo. Aquele gesto simples, aquela presença verdadeira, fazia com que ele se lembrasse de que a vida tinha coisas muito mais importantes do que poder, aparência ou controle. A presença dela relembrava aquilo que ele vinha esquecendo durante seus anos no alto do mundo, a simplicidade da confiança e a força de uma bondade verdadeira. Ele passou o polegar sobre o dorso da mão dela, sem pressa, como quem agradece. Eles caminharam juntos até um dos bancos do jardim e se sentaram ali, deixando que a noite avançasse sem pressa. Ana contou que, mesmo com medo, sentiu que precisava gritar a verdade na noite do jantar porque não suportaria vê-lo machucado. Eduardo ouviu cada palavra com atenção,
lembrando do instante em que viu a taça prestes a tocar seus lábios. Lembrou do grito dela ecoando, cortando o salão luxuoso e silenciando todas as conversas. A vida dele havia sido salva por uma funcionária que muitos ignoravam, mas que tinha um coração infinitamente mais valioso do que qualquer joia à venda no mundo. Eduardo explicou que, se ele estava vivo, era porque ela teve coragem quando muitos teriam escolhido se calar. E acrescentou que aquele ato dizia mais sobre ela do que qualquer discurso poderia dizer. Ana baixou o olhar, emocionada, mas Eduardo segurou o queixo dela com delicadeza, pedindo que ela jamais se diminuísse. A vida dele valia muito para muitas pessoas, mas ninguém o protegeu como ela. Aquilo, para ele, tinha um peso indescritível. O clima entre os dois começou a mudar, ficando carregado de uma emoção profunda que nenhum dos dois conseguia negar. Eduardo falou sobre a decepção que sentiu ao ver a verdade sobre sua ex-noiva revelada, mas também confessou que, mesmo antes de tudo, algo nele já se incomodava com a presença dela. Faltava verdade, faltava brilho, faltava vida. Nada na relação parecia real. Ele percebeu que estava tentando preencher um vazio de forma errada, buscando segurança onde não existia. E foi por isso que, ao conhecer Ana, tudo começou a mudar. Ana, por sua vez, admitiu que sentiu algo diferente desde o primeiro dia que entrou naquela casa para trabalhar. Não queria admitir, porque temia que isso pudesse colocar sua ética em conflito, mas o jeito calmo e atento dele, a forma como tratava seus funcionários com respeito, mexia com ela de um jeito que não sabia explicar. E embora tentasse se afastar emocionalmente, foi impossível ignorar o sentimento crescente. A madrugada avançava silenciosa, e a conversa deles parecia tecer um novo caminho. Eduardo, pela primeira vez em meses, riu de verdade. Não aquela risada de eventos sociais, não aquela risada treinada diante de flashes, mas uma risada simples, solta, sincera. Ana sorriu junto, e o jardim pareceu mais iluminado. Depois de algum tempo em silêncio, apenas apreciando a companhia um do outro, Eduardo tomou coragem e, sem qualquer exagero ou gesto grandioso, confessou que não queria imaginar seu futuro sem ela por perto. Ana ficou sem palavras, sentindo o coração acelerar. Ele disse que não precisava de rótulos naquele momento, nem de declarações prontas, apenas queria que ela soubesse que sua vida era melhor quando ela estava nela. Era isso. Simples e verdadeiro. Ana enxugou discretamente uma lágrima que escorreu, respirou fundo e admitiu que também sentia o mesmo. Disse que não sabia se estava pronta para algo tão grande, mas estava pronta para tentar. Eduardo sorriu com tranquilidade, garantindo que nenhum dos dois precisava ter pressa. Tudo o que importava era que estavam ali, juntos, dispostos a seguir um caminho que nenhum dos dois imaginou no início. Quando o céu começou a clarear e as primeiras luzes da manhã surgiram, Eduardo convidou Ana para caminhar até o portão principal. Ele queria mostrar algo. Ao chegarem lá, Ana viu algo que a surpreendeu profundamente. Do lado de fora, algumas pessoas do bairro dela esperavam para agradecê-la. Elas souberam da história pela própria família de Ana e ficaram emocionadas com a coragem dela. Muitos aplaudiram quando a viram, e aquilo a deixou completamente sem reação. Eduardo, com os olhos brilhando de orgulho, disse que era apenas o começo. Que pessoas de verdade mereciam reconhecimento verdadeiro. Ana abraçou a família, os vizinhos, e finalmente percebeu que, pela primeira vez, não se sentia pequena diante da vida. Ela sentia que tinha valor, que tinha força, que tinha propósito. Eduardo se aproximou e colocou a mão no ombro dela, dizendo que queria que ela escolhesse o que desejava para o futuro. Se quisesse continuar trabalhando ali, a mansão sempre seria sua casa. Se quisesse estudar, ele a ajudaria a conquistar qualquer sonho. Se quisesse viajar, ele a apoiaria. A única coisa que ele não abriria mão era de estar por perto dela. Ana sorriu, emocionada, e afirmou que queria construir um futuro ao lado dele, mas também queria crescer, aprender e dar orgulho a si mesma. Eduardo respondeu que isso era exatamente o que ele admirava nela, sua força e sua independência. Os dois, então, caminharam de mãos dadas de volta para dentro da mansão. O sol nascia forte, iluminando tudo como se dissesse que uma nova história estava apenas começando ali. E, mesmo sem declarações grandiosas, beijos cinematográficos ou promessas exageradas, havia algo muito mais valioso entre eles: verdade, respeito e amor crescendo devagar, mas com raízes profundas. Assim terminava a história que começou com um grito desesperado e se transformou em um reencontro com o que realmente importa.
E o milionário que quase perdeu tudo naquela noite finalmente ganhou aquilo que o dinheiro jamais poderia comprar. Alguém que o amava pelo que ele era de verdade. Fim. Chegou até o fim? Então escreve espera nos comentários, deixa seu like e compartilha com os amigos. Também se inscreva no canal para não perder nenhuma história inspiradora. Sua participação faz toda a diferença. Te espero na próxima história.